Olá, meu nome é Cícero Gomes, eu sou consultor de empresas e eu estou aqui para conversarmos sobre assuntos que dizem respeito ao ambiente organizacional. Nós vamos conversar hoje sobre teoria e prática. Para abordarmos esse assunto de maneira mais simples, mais didática, eu irei contar uma história vivida por um amigo meu. Ele é técnico agrícola e ele presenciou uma pesquisa desenvolvida no exterior, e vale ressaltar que já fazem mais de 20 anos que essa pesquisa foi desenvolvida. E a pesquisa era com abelhas. E o que essas pessoas, o que aqueles profissionais fizeram? Eles fizeram algo extraordinário. Eles pegaram cada abelha e sobre o dorso de cada abelha colocaram um código de barras. Isso mesmo, colocaram um código de barras. Lógico que a proporção dele era infinitamente pequena, e aquelas abelhas, ao entrarem e saírem daquela colmeia, elas tinham ali monitorada todas as suas atividades. Qual era o objetivo daqueles pesquisadores? Eles queriam saber, por exemplo, quantas vezes as abelhas saíam durante o dia, o tempo que demoravam as incursões delas, quais abelhas saíam mais e quais abelhas saíam menos. E essas informações foram adquiridas através de uma atitude que nós podemos imaginar próxima do impossível. Muito próxima do impossível. Imagine quantas abelhas existem em uma colmeia. Milhares. Agora imagine você, um profissional, uma equipe de pessoas, separando abelha por abelha e colocando um microcódigo de barras no dorso de cada abelha. É algo próximo do impossível, repito. E às vezes nós percebemos isso no dia a dia. Quantas vezes nós ouvimos alguém falando: isso funciona muito bem na teoria, na prática isso não funciona. Isso é impossível de se realizar, isso é muito difícil de se realizar. Com certeza, se falarmos hoje, 20 anos depois da pesquisa realizada, se falarmos isso hoje com algumas pessoas, as pessoas dirão que este feito realizado por esses pesquisadores é algo que funcionaria muito bem na teoria, mas na prática não daria certo. Cito outra historinha também do ambiente agropecuário. Desta vez aconteceu na Holanda. Também já fazem muitos anos, aproximadamente 18, 20 anos. E o fato era o seguinte: os produtores rurais queriam saber o quanto seus animais, as suas vacas, estavam ingerindo de alimento e quanto eles estavam consumindo de água. E o que eles fizeram? Eles colocaram balanças estrategicamente posicionadas dentro do estábulo, e à medida que os animais passavam ali, individualmente eles eram pesados, eles iam então para o coxo, se alimentavam, saíam dali, iam beber água, mas antes passavam de novo numa balança, eles eram novamente pesados, bebiam a água, eram novamente pesados, e pôde então criar ali um banco de dados tão sofisticado que eles podiam calcular a produção daquele animal para o outro dia, de maneira precisa, de maneira certa. E mais do que isso, eles podiam, por exemplo, identificar um animal que estava com problema, um animal que estava em vias de entrar, por exemplo, numa enfermidade mais grave. Um dos sintomas, nós sabemos muito bem, é a diminuição da ingestão de alimento por parte dos animais. E quando o animal manifestava essa diminuição de ingestão de alimento, automaticamente o veterinário ia até aquele animal e identificava o seu problema e fazia um tratamento que evitava grandes prejuízos para a propriedade. Com certeza, se falarmos na instalação de várias balanças dentro do estábulo de uma propriedade, se falarmos em colocar pessoas fazendo esse monitoramento diariamente dentro da propriedade, nós encontraremos muitos grandes fazendeiros que irão falar conosco: isso funciona muito bem na teoria, mas na prática é inviável. Isso funciona muito bem nos livros, isso funciona muito bem nas universidades,
mas na prática isso não funciona. Eu citei duas historinhas, dois exemplos, e fiz questão de buscá-los fora do ambiente organizacional para que nós possamos entender perfeitamente que as coisas são possíveis de ser realizadas. As coisas são possíveis de ser feitas, apesar de aparentemente apresentarem um grau elevado de dificuldade. E eu gostaria de lembrar para você o seguinte: impossível é apenas alguma coisa que ainda não foi feito por alguém. Não existe o impossível. O impossível, ele está esperando para ser realizado. E, infelizmente, nós encontramos muitas pessoas que se escoram nisso. Ah, eu fazer isso dentro da minha empresa é impossível. Isso funciona muito bem na teoria. Ah, eu fazer isso no meu supermercado, na minha farmácia, na minha indústria, no meu bar, no meu restaurante, na minha sapataria. Isso é impossível. Isso funciona muito bem na teoria. Eu convido você a olhar ao seu redor. Olhe para as empresas que estão se destacando dentro do mercado. Todas essas empresas se propuseram a fazer aquilo que era considerado impossível. Todas elas. E, em consequência disso, estão se destacando. Achar que é impossível fazer é o argumento daquelas pessoas que nasceram para ser coadjuvante, que não nasceram para ser vencedores, que não nasceram para ser destaque dentro do mercado. Pense nisso. Observe essa situação e não se deixe levar por pessoas que têm em sua mente já estampado a palavra derrota, a palavra mesmice. Vá além e faça aquilo que os outros falam que é impossível, porque aí, com certeza, meu amigo, você vai se destacar no mercado e a sua empresa alcançará a posição que você tanto almeja para ela. Por hoje é só. Que Deus abençoe a todos. Sucesso!